precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. O pequeno produtor, se ele ficar só preso na banana, é um risco. Bom, estamos começando mais um Vale em Pauta, edição de número 53 já, William. E dessa vez, edição com os secretários. Vamos receber aqui a Leide, secretária de Agricultura da cidade de Registro. É isso aí, Ildão. Mais um grande podcast, né? Dando continuidade, gente. A gente prometeu, e logicamente aqueles secretários que topem vir aqui falar um pouquinho de suas respectivas secretarias, o espaço está dado, tá? Hoje nós estamos recebendo a Leide Figueiredo Santos Silveira, secretária municipal de Agricultura. Leide, antes de você falar de onde você nasceu, que cidade, como veio para Registro, é importante dizer que você é nora de uma pessoa muito conhecida na cidade, que é o seu Luiz Silveira. Nada mais, nada menos do que filho do homem que deu nome, que dá o nome hoje ao Paço Municipal. Verdade. Olha só, você sabe quem é? Sim. Então, quem que é, Leide? Seu Josino Silveira, né? O Paço. Exatamente. Seu Luiz é o meu sogro. Não eleito diretamente, mas ele foi um prefeito nomeado que tinha uma grande importância, sim, pelos anais históricos. E eu acredito que foi o primeiro, de fato, né? O primeiro grande nome. Se não foi o primeiro, tá entre ali o primeiro, o segundo, mas foi uma pessoa que gravou o seu nome aí na nossa história, né? Sim, sim. Um orgulho, né? Puxar essa linhagem, né? Pelos meus filhos, né? Sou casada com o Alexandre. Exatamente. Eu vou te pedir uma força, viu? Eu já convidei o Luiz para vir aqui algumas vezes, porque ele tem muita história para contar. Ele, por ser farmacêutico, acaba sendo um médico de muita gente, mas uma hora eu vou trazer ele. Ah, vai ser muito legal. Leide, nascida em que cidade, que bairro, que escola que estudou aí o ensino fundamental, médio? Conta tudo para nós até a parte educacional. Seja bem-vinda. Obrigada, William. E parabéns pelo movimento, né? Pelo podcast, pela oportunidade. Acredito que isso é um instrumento hoje em dia que nós, secretários, às vezes não. Espero que todos venham, colegas, aproveitem, né, para falar dos seus trabalhos. Foi a primeira, você está sendo a segunda. Então, estamos puxando a ponta, mas eu acho que é uma oportunidade muito especial. Eu sou entusiasta de podcast, né? Que legal. Então, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite, pelo espaço de poder falar um pouquinho da agricultura aqui em Registro. Uma pasta que é um presente para mim, mas depois eu falo mais, né? Sim. Então, eu sou de Sete Barras, né? Sou sete-barrense, Olha que legal. terra boa, terra que quando a gente era criança falavam que era de primeira, né? Mas porque na segunda estava em Juquiá, então acabou essa brincadeira. Mas sou de Sete Barras, mais Sete Barras Registro, né? Você nascia em Registro para ir para Sete Barras, né? Eu tava tudo junto, misturado. Nasci e já ia para casa, né? Tenho 6 irmãos queridos, mas só para ficar claro, você nasceu em Registro e voltou para Sete Barras. Então, sua certidão de nascimento é de Registro. É Registro. Tecnicamente, você é registrado. Eu sou registrense, verdade, Sete Barrense. E aí tem, né, meus irmãos, somos 6 filhos, né? Meus irmãos todos. Todos estão aqui na região atuando? Não, eu tenho 3 irmãos aqui, uma irmã mora nos Estados Unidos, professora. Para eles aí, aproveita. Tem certeza que você vai encaminhar esse vídeo? Vou, meus irmãos são minha vida, né? Extensão, meus irmãos e meus cunhados e cunhadas, né? Tenho a graça de ter uma família assim muito unida, meus sobrinhos, né, que são meus amores da minha vida, já sou tia-avó do Telzinho. Olha só, parabéns. Tenho muito, muito orgulho, assim, minha família é uma bênção, graças a Deus. Bom, então de Sete Barras, aluna do Maria Santana, né? Do Plácido. Antigamente tinha divisão, né? Quem era um pouquinho mais pobre estudava numa escola, depois você ia para outra, né? Para o Plácido. Hoje em dia acho que tá tudo igual. Mas acho que basicamente isso, né? Ensino médio, mesma escola? Ensino médio Santana, me formei no Santana. Comecei no Santana, fui para o Plácido, terminei o ensino fundamental no Plácido e voltei para o Santana. Que legal. E profissionalmente? Eu sei que o seu currículo, a gente sabe, né? Porque ela foi diretora da CIAR lá, a gente sabe que o currículo dela é gigantesco, né? Mas assim, resume a ópera daquilo que você focou, daquilo que te mais faz brilhar os olhos. Eu sou administradora de empresas. Que legal. Assim, e eu falo com bastante orgulho que eu sou, apesar de estar, né, na Secretaria da Agricultura, mas eu sou uma administradora de empresa realmente, nativa, né? Muita gente faz administração, infelizmente, às vezes por falta de opção, e eu tive a graça, assim, a oportunidade de crescer, de fortalecer a minha profissão aqui no Vale.
Que bacana. Fiz MBA, né, em liderança, sou especialista em liderança, é a minha praia, liderança, cultura e gestão. Eh, Fiz faculdade, apesar da faculdade, né, fiz a Universidade de Santo Amaro, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes mentores, né? Então eu tive grandes mentores ali que me ajudaram, aceleraram muito o meu processo, né? E, enfim, então, acho que assim, eu gosto de falar, eu sou administradora de empresa e tenho MBA em liderança e um monte de curso, né? Um Mas monte de quando a curso. gente tem mestre, Mas, assim, o nosso know-how fica tão enriquecido. mas assim, desde sempre, desde que eu me formei, na verdade eu me formei depois, eu sou do perfil hoje, né, de que a gente às vezes trabalha para depois voltar lá e fazer a faculdade, né? Porque eu demorei bastante para terminar por conta de estar trabalhando e estava numa ascensão de carreira dentro da Artéris. Eu trabalhei 12 anos na Artéris, foi lá que foi a minha escola, né? Fui auditora da qualidade, trabalhei no comitê de compliance, então o que foi possível aprender também na prática, acho que equivale a muitos MBAs, 12 assim, anos, então sabe? pela conta foi bem no comecinho do contrato da Artéris, né? Foi. A Artéris Tava entrou em pra pensar, 2008 e começou acho que em junho de 2008, se não me engano. Isso. Eu entrei em janeiro de 2009. Então, participei ali da troca de grupo, né? OHL para Artéris, né? Então, tive uma oportunidade, assim, muito, muito gigante. Eu era do TI, comecei no TI. Então, vi toda a parte vi algumas grandes empresas daqui crescer, como a própria Infovale, né? Eu admiro muito o Roger. Posso dizer que eu vi aquele cara correndo atrás, assim, sabe? E hoje Ele tá no beach tennis. hoje ele está surfando, só na né? bolinha. Mas olha, eu vou falar para vocês, eu sou, Ralou, né? não, muito. Aquele cara buscou o que ele conquistou, assim, sabe? Eu tive a oportunidade porque eu estava numa ponta onde naquela ocasião não tinha mão de obra especializada para esse tipo de empresa, que é a concessão de rodovia, muito específico, né? Então, muitas empresas souberam aproveitar a oportunidade que estava vindo para o Vale. O Roger foi um deles, assim, então, mérito dele mesmo. E a própria Artéris foi uma escola, né? Saiu muita gente boa de lá, mas veio muita gente boa de fora. E eu tive dois mentores aí, o Carneiro e o Paulo Moraes, que eu falo que eles me prepararam para trabalhar com o Samuel, inclusive, tá? Olha só. Se eu não tivesse passado pela mão deles, talvez hoje eu não pudesse trabalhar com o Samuel. Bom, antes da gente entrar, como que você foi parar na política, que a gente comenta aqui que você é uma outsider. Esse é um outsider. Então, eu preciso falar dos patrocinadores Sim, aqui, mas por segura aí. favor. E nós vamos entrar nos finalmente aí e começar a falar da secretaria dela, que é extremamente importante, não só para registro, mas acaba, né, refletindo em toda a região, né? Quero falar com vocês sobre a Impacta. Impacta consultoria empresarial e perícias, atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados, né? Do Marcão, que esteve aqui semana Conheço passada. um amigo. E foi legal demais o podcast com ele. Como que fala com ele? Você organizar sua empresa, fazer uma perícia, qualquer coisa, colocar tudo em ordem, você vai entrar em contato pelo 13 99804 8400. Aí o Instagram dele, o @impacta_consultoria, tá? Também falar do nosso Bora Vale, querido Bora Vale do Silas. Bora Vale, seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira. Única com cashback, categoria motorista feminina que cresce a cada dia, disponibilidade 24 horas por dia nos 7 dias da semana. De repente você foi lá no UPA de madrugada, de noite, pode chamar o Bora que eu garanto. Você também garante? Garanto. E tem categoria mulher também. Exatamente, é isso aí. Baixe agora na sua loja de aplicativos, Bora Vale, carro por aplicativo. Um abraço aí para Silas e para Tati. Parabéns pelo sucesso que o Bora Vale está crescendo, não só em registro agora, mas também em todo o Vale do Ribeira, né? Indo para várias cidades aí. Vocês estão muito bem de apoiadores. Que bom, Gosto que dos bacana. dois. Eu já estava esquecendo que eu preciso mandar um abraço aqui. Tá nessa câmera aqui, né? Tá. Aqui, ó. Para Totaltech, sabe por quê? Eu esqueci semana passada, eu estava imprimindo a pauta do Marcos Antônio, falei, quanto ficou essa impressão aqui? Ah, não ficou nada. Falei, então vou mandar um abraço lá no podcast e fica pago, certo? Então manda 2 agora, porque tem juros. Então, um abraço aí pro Davidson, toda a equipe. Totaltech é uma loja maravilhosa. Pensou em celular, smartphone, Totaltech. Agora vamos lá, Leide, começar a contar essa história. Vamos. Onde que começa a Leide a entrar na política, né? Porque você hoje está trabalhando com uma pessoa que tem uma história, né? Não, se ele confiou você nesse cargo,
É porque você está à altura, né? Todo mundo pensa isso. Mas começa a contar como que você foi parar lá, na política especificamente, e como que você entrou nesse cargo do agro. É muito interessante, né? Porque já ouviu falar nos improváveis, né? A minha história, acho que dentro da política, pelo menos aqui de registro, é mais ou menos Você assim. gostava da política ou não? Ou era Então, uma coisa que você via olha, meio de longe eu e vou tal? contar uma coisa para vocês que algumas pessoas próximas sabem. Eu sou de Sete Barras. E o meu sonho era ser prefeita em Sete É mesmo? Barras. É. Então você gosta. Mas pelo seguinte, porque eu cresci desejando que a minha cidade crescesse, Sim. desejando ter oportunidade, desejando não ver Mais pelo pessoas. instrumento de progresso, É, né? exatamente, porque nós, nós como adolescentes, jovens ali, você era obrigado a olhar para fora. Isso é muito triste, né? E eu imaginava, quando eu casar, tiver meus filhos, como que vai ser? Eles vão vir para cá e, né? Então eu tinha essa ânsia, assim, sabe? De poder fazer alguma coisa pela minha cidade. E eu demorei para mudar meu título para registro, É sabia? mesmo? É, Olha só. demorei, porque eu realmente tinha isso muito claro para mim. Qual foi Você mudou a em minha construção? 2024, a votar 55. Eu mudei em 2023, por incrível que pareça. Olha, quase acertei o dom. Em 2023. Antes de conversar com o Samuel. Porque, na verdade, assim, eu imaginava assim, pus na mente, né? Eu vou crescer, vou ficar adulta, né? Isso adolescente. Eu vou estudar, eu vou ganhar conhecimento, eu vou voltar e eu vou mudar minha cidade. Era isso que eu pensava. Que legal. Isso foi uma das minhas motivações, Uma inclusive. sete-barrense apaixonada pela É, terra. um desejo. E hoje, até como, né, estando do lado de cá, e eu posso falar, porque eu tenho a oportunidade de colocar a mão na massa, que ali é uma questão de você querer que as coisas deem certo. Você querer fazer. Se você quer fazer, você transforma. Então, sempre pensei muito nisso, né? Então, assim, meu primeiro ponto aí de flerte com a política era muito mais olhando para minha casa, né? Para mim, de uma certa forma, era bem distante, assim, sabe, política em registro, né? Acho que o envolvimento maior com esse viés talvez tenha sido o meu contato com a CIAR, né? Que Olha tem só. essa conotação, né? Um pouco mais, apesar de ser uma associação, mas não deixa de estar, É a né? política, mas um pouco, Mas tem que atender todos os não deixa lados ali. de ter um posicionamento ali que requer saber caminhar em vários pontos, né? Enfim, e aí eu conheci o Samuel pessoalmente, né? Tive a oportunidade através da Rose, né? Tomamos um café, conversamos, contei a minha história para ele, naquela ocasião, eu trabalhava com consultoria, né? Tinha minha empresa chamada Perfil A, tá lá adormecidinha, né? Não morreu não, tá lá, porque agora eu tô me dedicando aqui, mas então eu conheci, conversamos algumas vezes, não sei te explicar, um dia você tem que perguntar pra Então, a apresentação partiu de você, no caso. nós fomos tomar um café, mas porque eu queria conhecer, ele nem tinha decidido. Foi em 2023, antes dele decidir, não, Tinha uma ideia de sair candidato. ainda tinha, mas aí ele não tinha decidido ainda. E aí, quando ele decidiu, ele me fez o convite para coordenar o plano de governo dele. Naquela ocasião, como eu trabalho com consultoria, né? Trabalhava com consultoria, naquele período eu estava com mais de 40 operações, com várias empresas grandes aqui, inclusive. Tudo para mim é um projeto. Eu tenho um olhar para a vida hoje que tudo para mim é um projeto. Tem que começar, tem que ter meio, tem que terminar e tem que ter algum resultado, né? Então, para mim, viver aquilo. Quando ele me chamou, eu falei, meu Deus, né? Por onde começa, né? Porque nunca vi nada próximo. Mas não fujo da raia de jeito nenhum, né? De um bom projeto. E trabalhar com Samuel, falei, cara, isso vai me render, assim, muito conhecimento, né? E aí eu aceitei. Mas você começou numa pasta, depois migrou para outra. Então, aí depois do plano de governo, né? Aí tivemos aí né, a vitória. E ele me convidou para assumir a Secretaria de Governo, né? Que foi um outro grande desafio que também não esperava. É tudo muito novo, né? Você vai aprendendo conforme o caminho, você vai trocando o pneu do caminhão com ele em movimento. E o Samuel é um cara, né, dinâmico, vocês sabem disso, né? É foco em resultado e vai, né? E, então, para mim, isso assim, mexe com meu sangue borbulha, né? De um bom desafio, né?
Então eu fiz parte ali do primeiro semestre, né, da implantação do governo, da transição e da implantação. Então eu participei dessas 3 etapas, o plano de governo, a transição, que nem todos os secretários participaram da transição, né? Então nós estivemos ali fiz parte da comissão de transição e depois assumi o governo. E ali foi bem desafiador, né? Você esperar, a população desejava um milagre ali em 2 meses, Mais né? rápido Porque possível, né? havia uma ânsia, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Tão bem quanto Não, eu cansei de eu. falar que Newton Geraldo foi o pior prefeito da É, Aí, o contraste é o melhor prefeito da história. Então, as pessoas esperam coisas grandes eu e não- boas, né? O problema é que o tempo, às vezes, é, ele não é suficiente para chegar no resultado a curto prazo, né? O problema é que tudo virou prioridade. Uhum. Eu acho que esse foi o maior desafio. Não era assim, você pegar a educação tá ruim, a saúde tá ruim, tudo estava ruim. Tudo estava ruim. Então você vê, quando você parte desse princípio, você tem que começar a definir prioridades e deixando coisas que são importantes para depois, mas que não deixam de ser importantes, Sim, entendeu? Então eu acho que esse foi um grande desafio ali, fazer parte disso, né? Os vereadores, teve uma troca significativa na Câmara também, então todo mundo muito ansioso, muita troca, mas para mim foi uma experiência, fui muito respeitada pelos vereadores, tenho um carinho aí por todos, assim, sabe? E eu acho que estiveram juntos no sentido de ser novo e também por eu ser nova ali naquele processo. Eu não sou da política, mas eu acho que eu tenho o jogo de cintura da política, Se né? não tinha, agora passou a ter, né? Verdade. E Leide no agro? É um tema que te agrada, que você gosta? Samuel deve ter identificado alguma coisa em você, alguma correlação, né? Antes de eu assumir, antes de eu sair para a transição, eu estava na mina do Vale em Jacupiranga, como gerente comercial dele. Ele me fez uma proposta lá e eu parei a consultoria e fui para lá trabalhar com o Marcelo, conhecem, né? Marcelo Serafim. Então eu já estava ali com o meu primeiro pezinho no agro. Eu já tinha dado consultoria também para uma outra empresa né, da agricultura. Mas quando ele me falou, eu admito que de primeiro momento eu falei, opa, peraí, que é muito diferente, né? É muito diferente, porque não é simples, existe um conhecimento muito específico, e você vai lidar com pessoas muito experientes, embora não pensando na questão acadêmica, mas o agricultor é uma faculdade em cada propriedade, né? Então, você vai lá falar com eles sobre aquilo que eles fazem, né? Então, isso eu admito que eu sou da iniciativa privada, né? Então, você fala, cara, como que você vai? Mas olhando para você, Mas eu tenho a nítida impressão que você gosta de um bom desafio. Nossa. E esse foi mais um. Não, aí assim, quando eu vim, hoje eu falo, eu ganhei um presente de Samuel. Eu, assim, de verdade, tô completamente apaixonada. Eu falo que agora eu tenho que acelerar o meu processo financeiro para poder ter uma fazenda, para poder tem que trabalhar bastante, porque agora eu quero um dia aí estar realmente, porque é muito especial, né? É muito rico o que eles vivem, a dedicação, enfim, é o que põe a comida na mesa, né? Perfeitamente. E você recebeu esse desafio do Samuel e como foi? Então, Você se jogou, estudou, viu vídeo, workshop, como que você... não deu tempo, né? Com o Samuel. Porque a velocidade é muito rápida. Claro. Não, é que na verdade, assim, o que facilita, no meu caso, né? Eu trabalho muito com estratégia também, sou estrategista comercial. Quando você trabalha com planejamento, o que te norteia uma pessoa de planejamento, de gerência? Números, dados, né? Que é o que a gente estava conversando naquela hora. Então, assim, como eu trabalhava com consultoria, eu entro numa empresa sem conhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo que foi um cliente meu aí, o Grupo Tio Beba, seu Ferreira, um outro monstro, né? Não sei se vocês conhecem, mas um monstro. E tem muitos negócios. Então, como que você entra numa empresa que você não conhece? Então, teoricamente, para mim, foi a mesma coisa, a partir do mesmo princípio. Lógica, né? Mesma lógica. Então, você vai buscar números, você vai buscar rastros do que já tem ou que não tem, para daí você entender o cenário, aí você vai para pessoas. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, eu sou especialista em liderança, então, eu acho que a minha principal ferramenta para entrar em qualquer lugar é você saber lidar com pessoas. É saber valorizar. Eu tenho uma premissa que você nunca desvaloriza a história que esteve antes de você. Apesar do prefeito, por exemplo, ter deixado muito a desejar, não é fácil sentar nessa cadeira. Não é fácil, né? Existem seus desafios.
E assim, tem muita... Assim, ó, não é fácil, gente, é por isso que vocês não se candidatem, porque é muito importante o que Exatamente. vocês vão fazer. É. Então, se você for meia boca, se você Não acha faça. que não é a altura do cargo, Não é. não se candidate. Você acha Não que é. é fácil? Né? É. Eu achei mais fácil começar por aí. Né? Mas eu ia falar isso também, porque não é fácil. Então, assim, quando você tá de um lado, hoje tem muitas coisas que caem a minha ficha, assim, que você fala, gente, olha, estando pro lado de cá isso. Estando pro lado de cá isso, né? Muito. É porque realmente é muito mais fácil quando você tá por uma outra criticar é muito mais perspectiva. fácil. Claro, né? Por outra perspectiva. Então como eu tenho já tenho esse instrumento mental, né? Esse modelo mental. Então, eu entro, entendo. Eu também tive a graça de ganhar um grande parceiro, que é o Jairo, né? Aí é uma lenda dentro do agro, né? O Jairo Adilson. Jairo Adilson de Oliveira, seu diretor de desenvolvimento agrário. Daqui a pouco você vai Exatamente. falar a importância dele. Tá? Legal. Mas vamos lá. Eu acho que penso, né, com a minha cabeça, que o maior desafio quando você pega algo grande é os dados. Você falou assim, eu sou norteada por dados. E aí, quando não tem? Porque o agro, infelizmente, eu vejo pela ACIAR ali, porque o A do ACIAR, né, o outro A, o segundo A, é agro. E a gente sabe que a coleta de dados, o levantamento de dados ainda é um negócio deficiente. É. E eu penso que você deve estar revolucionando essa parte também, né? Porque não é fácil, é muito grande, é muito extensivo, mas aí como é que foi o impacto? Assusta, né? Assusta. Quando você... Aí, assim, quando você não tem dados, você tem que partir de uma referência, né? O mínimo. Ah, mas isso é mais ou menos, isso é certo. Ok, é o que a gente tem. Então, quantos produtores, por exemplo, quais são os dados? Quando você fala assim, não tem dados. Tem do Estado. Mas eu vou falar para você que nós temos dados de 2016, 2017. Estamos 10 anos depois. Entende? Então, assim, tudo bem, mas é o que nós temos. Então, nós vamos Quais partir... dados hoje que a gente consegue ter contato? Então, Número de bananicultor? hoje tem unidade produtiva, tem as culturas que nós temos na cidade, na região, a quantidade de hectares das exemplo, respectivas produções. Número de pessoas empregadas no setor? Não tem. Então tem muita coisa ainda Não tem. deficiente, né? Não tem. E aí, assim, e aí você parte daquilo que você tem, Sim. né? E começa a criar. Tanto é que, só que, né, quando você quer fazer, aí eu pego uma ponta do que eu comentei lá na frente, quando você quer fazer, você também aproveita que não tem algo para fazer aquilo uma oportunidade para existir, né? Então, é parte dessa premissa. Quem trabalha com gestão, você não tem justificativa. Você não, mas não tem a informação. Beleza, o que a gente vai fazer para conquistar essa informação? Para ir atrás dessa informação? Vamos pegar por amostra? Vamos pegar por nicho? Existem métodos, entendeu? Então, nós partimos do resultado da lupa, que é uma informação universal, que é uma informação que é dada pela CAT, a CAT que alimenta, né? CAT é um órgão de coordenadoria, né? Está presente em registro. Total, grandes parceiros também. Mas eu vou falar para você que sabe qual foi o meu principal desafio? Era a falta de representatividade da agricultura, da secretaria. Esse foi a minha Com pauta. toda essa importância? A minha pauta número 1. mesmo, Éramos irrelevantes. Irrelevantes. Então, essa foi a minha pauta número 1. Nós precisamos nos tornar relevantes. O agricultor não nos procurava, era muito baixo. Não éramos convidados para eventos dentro do próprio agro. Então, assim, não existia uma efetividade da pasta no município nem na região. Então, esse foi o principal desafio. Precisamos saber o que está acontecendo ao nosso redor. Porque também, antes de você querer inventar a roda, você precisa ver o que já existe. E muitas vezes nós não temos aqui, mas tem outros pares que têm e a gente pode reproduzir, né? Então, esse foi o principal desafio. Toda vez que eu ia receber alguém, ia ter alguma reunião, que eu falava, é aqui na Secretaria da Agricultura, tal. Eu tinha que falar o quê? No pátio da Bavar. Ou no pátio do sindicato. E a secretaria está lá há anos, né? Então, essa falta de relevância foi uma das coisas que me assustou e me deixou... Que foi meu ponto de alerta primeiro. Primeiro precisamos existir, né? Então, perfeitamente. Bom, pegando já um gancho, nosso patrocinador, Marcos Antônio, da Impacta, mandou uma pergunta, porque é combinado para todos os secretários, ele fará uma pergunta por ser economista, Sim. ele está inserido ali. Aí ele pergunta quais são as melhorias que a atual gestão fez frente à gestão anterior, né? Porque como você já está falando aí
do desafio que foi, você já começou a responder, na verdade, né? Representatividade e tal, mas eu acredito que é um grande desafio também, não só por ser novo, mas também por pegar uma pasta que estava ali, assim, vamos dizer assim, sem grande notoriedade, e você começa a transformar. Como é que foi isso aí na prática? Explicando um pouquinho mais do que você já tinha começado, Leite. Foi muito interessante. Aí eu vou fazer um gancho lá com o próprio prefeito Samuel Moreira. Quando nós, né, foi desenvolvido o plano de governo, uma das estruturas, né, que ele quis mexer dentro da estratégia de revisão, né, administrativa, foi exatamente na pasta da agricultura. Porque antes era Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, né? Então, o meio ambiente engolia a agricultura, o agrário, em termos de trabalho, até porque, né, são duas pastas muito pesadas, especialmente o meio ambiente, só que elas conversam muito, elas andam muito paralelo. Sim. Então, se você não tiver uma boa gestão, realmente acontece o que aconteceu. Então houve uma separação. Então, e aí, dentro da reforma administrativa, separou e virou só a Secretaria de Agricultura. Que hoje é comandado pelo... Não, aí a agricultura comigo. O meio ambiente meio foi para o planejamento, foi para o Vitor. Foi para o planejamento. Isso, foi para o Vitor. Tá, perfeitamente. Aí acabou indo para um viés mais de fiscalização, né? Perdeu porque não tem mais contratos na mão. Ali antes estava tudo ali. Coleta de lixo, essas coisas estavam todas dentro desse processo. Então estava bem cheio ali, coleta de volumoso, poda de árvore, então estava tudo ali. Certo. Então separou. Então, esse foi o primeiro desafio, foi estruturar essa nova secretaria. Existia, né? Já tinha um secretário, que era o Gugu antes, né? Mas o Gugu também pegou essa transição aí de mudança. Aí o que aconteceu? Teve uma desarticulação operacional. Então, as próprias pessoas, que também foi um outro desafio, as próprias pessoas, elas estavam sem identidade operacional. Por quê? Porque antes eles faziam outras coisas, né? Então, tinha poda, tinha muito atendimento de contratos que eles faziam, aí mudou, enfim. Ficou o pessoal meio perdido lá. Ficou sem identidade. Então, também foi um dos desafios, trazer a equipe junto, reavaliar, rever o que cada um fazia. Enfim, então teve que cuidar das pessoas também, né? E todo mundo muito desacreditado, sabe? Sem grandes perspectivas. É isso aí mesmo, né? É só isso aí. Então, acaba as pessoas ficando limitadas, assim, em relação ao potencial que a própria secretaria tem. Então, também esse foi um grande desafio que nós começamos a trabalhar também. E aí, a partir disso, nós olhamos para a secretaria por um outro viés. Não só. Aí nós fomos buscar representatividade, ou seja, vamos atrás de quem está fazendo alguma coisa. Então, tinha algumas coisas acontecendo, porém muito desarticulado, sabe? Em grupinhos, né? Nos aproximamos das associações, das cooperativas, fomos entender, junto até com o próprio sindicato, as dificuldades do sindicato rural. E então, nós fomos fazer um mapeamento primeiro. Foi a primeira ação que nós fomos buscar. E aí nós criamos, eu tenho uma visão muito assim, eu acho que hoje falta muita inovação realmente na agricultura, né? Porque fica essa questão de, apesar de ser uma agricultura pequena, familiar, parece que não tem direito a ter inovação, não tem direito a ter coisas novas. E não é verdade, né? Sim. Não é verdade. Então nós estruturamos em pilares a Secretaria de Agricultura. Hoje a segurança alimentar está conosco efetivamente, que também tem um link muito forte com a agricultura familiar. Então eu repaginei, assim, sabe? Hoje, eu sempre falo assim, essa cadeira é extremamente instável, né? Eu tô aqui, amanhã pode já ser outro secretário que você tenha que entrevistar. Então a gente tem que sempre trabalhar pensando em deixar alguma coisa estruturada. Por isso que eu chamo de projeto, porque eu posso não estar aqui amanhã. Então eu tenho que pelo menos ir fechando algumas lacunas. E foi com esse olhar que nós começamos a trabalhar na agricultura, entendeu? Perfeitamente. Eu vou insistir um pouquinho no levantamento de dados, porque, pelo que eu andei pesquisando, existe, né, o programa Brotar, né, que é a iniciativa da Sabesp, entre outros parceiros, né? Isso ajudou de alguma forma? Te trazer algum norte? Contribuiu de alguma forma? Então, na verdade, no final, os dados ainda não vieram, né? Não. Porque o Brotar começaram em 2025, né?
Eles começaram agora passaram a por viradinha aqui de ano. em Eu acho, fevereiro? eu acho que finalizou agora em março, É? se eu não estiver Ah, enganada. Porque, na verdade, é uma ação da Sabesp com o Instituto de Economia, né, Agrícola do Estado, né? perfeito. Então, isso vai virar. Então, a Sabesp precisa mapear onde não tem água na zona rural, que eles têm esse compromisso de chegar, né, de levar água para todos os moradores. E aí, com base nisso, com essa parceria, eles já vão fazer mapeamento de cultura, né, da unidade produtiva. Por ser Sabesp, o pessoal não vai ficar com medo, né? Não, Exatamente. estão trazendo órgão interessante que você consegue coletar ali fazendeiros. Tanto é tal, que a CAT, agregadores. acho que até o Zan que está coordenando, ficou como responsável aqui, né? Então, assim, nós não temos ainda esse resultado. A expectativa é ver em breve, sei lá, no meio. Pelo que eu tinha conversado da outra vez, acho que junho, julho, talvez saísse alguma coisa já. Porque eles estavam no estado todo, né? Antes de passar a pergunta com o Hildo aqui, você citou sobre as cooperativas e associações. Eu acho também que eu iria para esse lado. E quem já está ativo ali e tal, eles estão organizados a nível de números também ou estão defasados? Como é que está essa parte, Leide? Eu comentei rapidamente no início com você, né, nos bastidores. Eu acho que hoje, assim, a Secretaria de Agricultura, a gente vem com um olhar muito estratégico. Nós mudamos, saímos, assim, pelo menos é o que a gente está imprimindo agora, né? Nós precisamos ser estratégicos e articuladores. Eu acho que esse é o papel da gestão pública, porque o Samuel tem um olhar que é o seguinte, que eu concordo, e por isso que eu acho que foi aí que ele viu a oportunidade de ser uma pessoa com o meu perfil lá. A agricultura não é uma atividade fim do município, entende? A agricultura não é igual à saúde. A saúde depende do município, depende da gestão pública. Então, né, a educação depende de uma ação do município. A agricultura não. Nós somos meio, nós somos suporte, nós somos apoio, nós somos estímulo. Tem muito da iniciativa privada. Tem né? muito da iniciativa. Ajuda, né? Exatamente. Então, a economia, eles giram sozinhos, né? Então, hoje, o que nós temos que ser? Impulsionadores, articuladores, agregadores, né? E é o que nós estamos fazendo. Nós pegamos as associações muito desanimadas, algumas até quase desativadas. Ativadas assim, algumas ativadas no papel, outras realmente só com um grupo, mas já estava vencida, tal, sabe? Porque eles estavam muito desanimados. A agricultura pega aí o palmito mesmo, né? O pessoal das plantas ornamentais, a própria banana, com tudo que está acontecendo, né? Depois vamos falar sobre isso. Então, os produtores, eles estavam, cada um meio que por si. Hoje, nós acreditamos que as associações elas precisam também mudar, né, a característica de atuação. Não dá mais para ser no modo, eu entro porque eu vou ganhar um desconto em algum lugar. Não, eu acho que hoje, eu acredito, e está sendo um dos trabalhos que nós estamos fazendo, principalmente as associações, tem que ser um lugar de quase de network, sabe? Assim, cabeças pensantes em prol do segmento. Esse é o ganho. Eles participam de muitas feiras, tal. Participou de uma feira, volta para a associação e compartilha e já vê o que a gente pode tirar a partir disso. Então, infelizmente, as associações estavam bem desarticuladas, bem desanimadas. E aí falta. E eu não coloco a culpa. Por quê? Porque eles são produtores, eles não são gestores. Né? São características Às vezes diferentes. a associação ali, né, a cooperativa é um meio que eles vão tentar uma melhoria, algum recurso, alguma coisa. A própria cooperativa, né, eu hoje, estando mais próxima, sou uma entusiasta, de verdade. Eu já fazia parte da CIAR, né, como diretora, mas assim, hoje na agricultura, eu falo para você, acho que todo produtor tem que estar associado a alguma associação, tem que de alguma forma também ter um bracinho em alguma cooperativa. Fortalecer seu nicho. Porque isso gira, isso dá mais velocidade para o segmento, sabe? Então, assim, eles não têm números, não é uma cultura do brasileiro, é muito difícil, né? Infelizmente não é cultura da gestão pública. Eu ouvi uma vez de um servidor, ele falou assim, Leide, não é cultural a gente trabalhar com números, com rastros de informação. Dentro da gestão, a gente fala assim, ó, existe o tarefeiro, né? O tarefeiro que faz a tarefa, né? A pessoa que só preenche, e tem a pessoa que é com foco em resultado. Infelizmente, na gestão pública é um perfil, né? Que às vezes preenche muita coisa, né? E a própria associação, então não tem muito essa... Eu vi o Marcos até na entrevista dele falando que precisava
ter mais curso de gestão, né? Eu particularmente também sou a favor. Eu acho que tinha que ter um pouco mais desse olhar, né? Aproveitando o teu gancho, vamos falar sobre parcerias. Qual que é a tua relação da tua secretaria com o Senar, a Bavar e o Sindicato Rural? Como está o diálogo com eles? Reto, né? Muito bom, muito bom. O próprio Jairo, ele é presidente do Sindicato Rural, né? Então, de uma certa forma, isso acaba nos fazendo trabalhar muito próximo. A Bavar, eu acho que ali tem o Rafael Camagraça, tem o Trigo, Acho toda que a no setor rural, a diretoria. Bavar é mais representativa, né? Pela FEIBanana, pelos A eventos, Bavar já tem pelos uma movimentos. representatividade internacional, né? Sim, Eles então. têm cadeiras fora, né? Em instâncias que é internacional, Acho né? que aqui dentro é o melhor modelo a ser seguido, assim, né? Lógico que, assim, todo lugar existem suas deficiências, aquilo que você pode melhorar, mas é um modelo que acabou dando certo, né? Sim. Quase já há 30 anos aí, É, né? Então, interessante. Eles estão aí, né, correndo para também estruturar a CPL da banana, que é a cadeia produtiva local. Eu acho que é uma belíssima ferramenta hoje de organização, que é trabalhar com a CPL, né, ter esse olhar de cadeia produtiva para tirar essa individualidade, né? Isso eu acho que é e assim, a gente está trabalhando muito junto com os segmentos, né, para fortalecer isso. Está acontecendo com a pupunha também, né? A respeito da IG, que é indicação geográfica. Mas, assim, em termos de parceria, é excelente. Nós queremos a mesma coisa, né? Bacana. Bom, já pegando... E até me permita, cada um tem o seu papel quando é bem discutido. Né? E eu acho que hoje nessas parcerias está bem claro, assim, sabe? Qual que é o papel de cada um. E eu acho que a gente tem que se aproveitar mais em termos de parceria, sabe? E todo mundo ganha. Bom, já que estamos no assunto a Bavar, bananicultura, tem um assunto que está em pauta, esteve e eu acho que estará ainda por muito tempo, que é a importação da banana do Equador. Sim. Né? A Câmara Municipal está efetiva no assunto, né? O Jefferson Magara, sobretudo, tem falado muitas vezes. O próprio Jefferson Pécori, ele é contrário à própria posição do partido, sobretudo o presidente da República, de querer trazer do Equador, ele é contrário. Isso, quando ele concedeu a entrevista aqui, eu até parabenizei a postura dele, né? Como que a secretaria está vendo essa situação? Como que dá para... Até que ponto que dá para ajudar, Leide? Nós estamos acompanhando mesmo. De primeiro momento, nós não temos uma atuação direta, mas nós estamos no grupo da CONABAN, né, que é nacional, então nós estamos acompanhando todos os passos. Realmente o Jefferson Magaro está tendo uma atuação muito importante, muito estratégica, um articulador aí também inteligentíssimo, sabe, está sabendo trabalhar, principalmente quando tem algumas divergências de opinião no próprio grupo, né? O Pécori tem auxiliado mesmo, abrindo portas dentro do próprio partido, né? Então, assim, hoje nós estamos muito mais acompanhando e monitorando e trabalhando com eles a partir da CPL, né? Porque hoje, com essa construção da CPL, nós estamos auxiliando também, né, nessa construção de fortalecer a cadeia. Porque, assim, eu vejo o seguinte, uma coisa, não pode ficar estático em cima do problema, entende? Então, enquanto eles estão lutando para não deixar vir, eu entendo que soa um alerta. Então, a cadeia precisa continuar rodando, porque ainda está segurando. Mas e se não segurar? Simplesmente vai aceitar e não vai atuar? Então, eu acho que com a CPL, com esse trabalho da CPL, que trabalhar com marketing, trabalhar a ampliação, né, da força da banana do Vale do Ribeira, tem o pessoal da Cooper Central, a Aline teve um discurso belíssimo representando a agricultura familiar, né? Então, assim, nós hoje estamos como apoiadores mas nenhuma ação direta, né? Entendi. O prefeito Samuel participou da primeira reunião que teve em Brasília, né? Então, ele mostrou aí o posicionamento dele também, o quanto isso impacta. Mas nesse momento... Só pegar um ganchinho, até eu ia comentar exatamente isso, porque eu lembro bem do Samuel em Brasília. E parece que na ocasião ele até teve uma agenda com o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. Sim. E o Geraldo conhece bem nossa realidade, não só de registro, como todo o Vale do Ribeira. Eu creio que em algum momento o Samuel comentou algo ali. Me parece que nos corredores, alguma coisa não oficial, parece que ele conversou diretamente com o Geraldo. Teve isso mesmo? Ou foi algo que mais diz que me diz que?
Então, na verdade, assim, ele atuou em grupo ali com o pessoal, ele teve reunião, teve em São Paulo também, eles tiveram outras reuniões em São Paulo. Não veio algo estruturado, específico, né? Mas ele usou a influência dele, né? A amizade dele com o E Geraldo Alckmin, né? validando a dor que hoje os bananicultores têm, né? E isso nós temos um prefeito que tem essa abertura, né? Então, eu acho que ele, só dele chancelar, dele estar presente, isso para nós já tem um valor enorme, porque embora na Conaban ela seja nacional, quem abriu as portas lá está sendo o Vale do Ribeira, está sendo registro, são atores aqui de registro, inclusive, né? Então, eu acho que eles falam uma coisa que eu acho que eu particularmente concordo plenamente. É uma pauta que tem que ficar batendo. E cada vez que abrir um espaço para poder falar a respeito, tem que ir lá e falar. Não dá pra Entende? dormir. Não dá para você descansar. Não, você tem que ficar falando. Porque quando você abaixa, né? Meu mentor falava assim, quando o problema assenta, né, a consequência deita, né? Então, assim, não dá, tem que deixar o problema latente, tem que continuar mostrando que o problema é latente, né? E eu acho que isso que o movimento está fazendo agora. Então, e aí vem uma outra questão, né? No que diz respeito aos pequenos produtores, uma forma de a gente ajudar é mostrando novas oportunidades dentro de outras culturas, Outras culturas. né? Porque o pequeno produtor, se ele ficar só preso na banana, é um risco, assim Sim. como qualquer cultura, né? Então, se você, acho que poder dizer, Gleide, vocês estão fazendo alguma coisa? Talvez aí trazendo novas possibilidades para os E eles produtores. aceitam? É algo que eles aceitam de bom grado, uma nova ideia, tentar buscar uma nova cultura? Então, O que você sente? eu tô sentindo que a gente tá tendo um sucesso, assim. Que legal. Eu tô muito feliz, particularmente. Eu acho Você acha que, além da banana, hoje ganharia aí os olhos? é e o próprio coração? café, né? Acho É que mesmo? o que tá no coração aí tava Que legal. conversando com o Dr. Cristiano ali, ele estava trazendo alguns pontos, né? A gente sabe que no passado, né, Teve uma tentativa. teve uma tentativa e tal, mas eu acho que o que está de diferente agora? Hoje já existe um grande produtor de café em Jacupiranga, que é o pessoal da Forte Florestal, né? E Forte Florestal. Agora deu um branco. Seu Florestal Floresta. Com beneficiamento já? Não, ainda não, mas eles estão se organizando. E aí existe um movimento chamado Plante Café no Vale, né? E aí nós abraçamos aqui o Plante Café em Registro, né? Quem que é esse movimento aí? É desse pessoal. É uma iniciativa privada que criou esse movimento? Isso, porque eles também são viveristas, né? Sim. Então eles também vendem mudas, né? Da arábica e da canéfora, né? Dos dois tipos de café. E existe essa parceria com a Unesp, através do professor Alex, né? Professor Dr. Alex. Então, hoje, a diferença que os produtores estão sentindo confiança é porque eles estão sendo assistidos em cada etapa. Então, nós tivemos agora, recentemente, Nana, né? Foi uma forma de trazer a Ciar para o jogo também. Nós fizemos lá, nós fizemos lá nosso 4º encontro. Então, o que nós estamos fazendo desde novembro? Desde que teve um dia de campo na Unesp, nós fomos já preparados para saber quais produtores que estavam interessados. Primeiro nós fomos na APTA, depois foi na Unesp, e alguns produtores já que tiveram interesse. O que nós fizemos? Montamos um grupo, né, de WhatsApp e nós começamos a assistir esses produtores, a entender a necessidade, a ver o terreno que eles tinham, né, o espaço que eles tinham, porque realmente é uma cultura muito democrática. Você não precisa, tem produtores que têm 400, igual agora, eu estava vendo um vídeo agora de um dos nossos produtores que ele já tinha um pouquinho. E ele já tinha tirado tudo certinho, vendeu. Ele está com 400 pés. Agora ele vai comprar mais 600. Então ele vai ficar com 1.000. Olha só. E ali misturado, né? Então, com base nisso, você percebe que vem uma cultura para os pequenos produtores. E aí, como eles estão sentindo bastante... E isso foi legal, porque também aproximou eles da gente, né? Então, muitas vezes nós não temos muita coisa para fazer, mas agora eles estão se sentindo talvez mais representados, eles têm a secretaria. Então, aquela representatividade lá do começo que eu falei para vocês, a gente só consegue se a gente estiver perto, né? A gente estiver junto. Em né? Barra do Turbo tem um casal que foi premiado no café, né? Então, Barra do Turvo é um excelente exemplo, e eles são pequenininhos. Eles são o seu Osico, né? O nome do café é Osico, né? Eles são pequenininhos, eles não estão vencendo, porque o café não vai ser commodity pra gente. Tem que ser café já processado, né? Já em pacote, em quilo.
tem eles vendem a R$ 120 o quilo. Que tem o café no Quilombo lá, acho que é Iguape, se não me engano, que também é assistido pelo professor Alex da Unesp. Grande parceiros, assim. Por isso que a questão da parceria é muito legal, sabe? Quando você fortalece os atores, o projeto não tem como dar errado, sabe? Então, eles estão aceitando. Então, os produtores estão aceitando por quê? Porque tem validação técnica da Unesp. Existe 8 anos de estudo, minimamente, aí do professor. Existe um empresário grande que, se não for um dos maiores de São Paulo, minimamente, vamos jogar por baixo, é o maior do Vale, e né? Do que tem interesse em fazer dar certo, em trazer olhar. Eles já tiveram várias visitas, inclusive, lá, de investidores, que pessoas do café, nesse café, veio no Nubank, pessoal de olho já. O workshop que teve agora em Jacupiranga, até a Maria do Socorro, que é a secretária da Agricultura de Jacupiranga, uma querida, estou muito parceira com nossos secretários aí dos municípios, está muito legal que, através da Pupunha, a gente se fortaleceu. Uma queridaça, fez um belíssimo evento lá, que a gente apoiou também. Então, assim, existe um movimento que está sustentando isso para dar certo. Se não der, eles vão ter um prejuízo muito grande. Então, existe a iniciativa privada por trás disso, com muita força, para fazer os pequenos dar certo também. Que legal. E aí, assim, a médio prazo, vai ter que ter um centro de beneficiamento, que a gente não sabe se vai ser um lugar aqui em Registro, se vai ser Jacupiranga, enfim, se vai ser grande ou se vai ser mais de um, não sei ainda. Vai ter que ter uma cooperativa, isso com certeza. Bom, mas eu vejo isso como uma excelente notícia, né? Mas sim. Só pegando um gancho que as pessoas falam assim, pô, mas teve uma tentativa. Vamos lá, vamos colocar os pontos. Uhum. Há mais de 100 anos atrás, os japoneses vieram, né, com aquela possibilidade de plantar o café, foi prometido isso a eles. Chegando aqui não deu muito certo, né? Eles entendiam que a terra, o jeito, o clima não favorecia muito. Aí migraram para o arroz, que era uma cultura japonesa ali, depois teve a sucessão do chá, né? 100 anos depois, mais de 100 anos depois, eu acredito que o estudo do solo, clima e etc e tal, foi validado, né, por alguém muito importante, alguém que entendeu que aqui seria possível o café ser plantado, ser colhido e no futuro já representar aí grande fatia dessa questão do lucro dentro do agro, não é bem por aí? Eu acho que existe N validações já, né, hoje em dia. Já existe, né? O próprio Barra do Turvo é uma delas. Barra do Turvo é uma delas. Acima de 90 é considerado café raro. É mesmo. É café raro. Bacana. 91 nunca aconteceu no estado, nunca aconteceu nenhum concurso acima de 90. Bacana, muito bom. Leide, já aproveitando, eu queria saber sobre o cacau. Eu sou um entusiasta do cacau porque, assim, é um negócio que o mundo inteiro compra e, assim, é tão importante quanto o café, né? Eu vejo alguns movimentos aí em Paraquaraçu, em cidades vizinhas. Você acha que é uma realidade que pode ganhar força, ganhar voo em Registro? Então, o café, ele vem com a validação da APTA, né? APTA Pariquera, né? Porém, o que não me fez ainda, como Secretaria da Agricultura, talvez fomentar tanto o cacau? Na verdade, nada. A gente não tem um trabalho efetivo ainda. Não tem ninguém plantando assim? Não, tem. Tem vários produtores. Eu não sabia. O Dourado tem também. O Dourado, não, vários produtores. Já tem bastante gente aí, assim, vários produtores já investindo um pezinho aqui, um pezinho ali. E o que te desanima? Então, eu acredito que ainda está muito desarticulado. Certo. É muito novo, talvez? Então, eu não sei se é por ser novo. É porque eu acredito que ainda está vindo muita muda de fora. É diferente do que está acontecendo com o café. Tá. O café hoje tem uma validação do nosso clima, né? Aqui para nossa região. Então, tem estudos. O professor Alex, ele já tem colheitas aí com resultados efetivos. Diz que ele tem, se eu não estiver enganada, 4 colheitas já de café, fazendo a medição, né, de quantidade de produtividade de cada tipo de café. Então, assim, existe um estudo que valida e que e basicamente é um instrumento que faz você confiar, né, e apostar em algo. O cacau ainda não, entende? Eu sei que Juquiá tem um grande produtor, que ele também está fazendo mudas lá, mas a APTA validou, né? Mas não, pelo menos assim, não tem de maneira organizada
falar assim, olha, tem 10 produtores que estão plantando o mesmo cultivar ali, o mesmo tipo de muda, para você poder falar, não, vai lá e segue. Não tem. Então, nós não temos o know-how para poder falar, olha, produtores, vão lá e plantem cacau, porque esse aqui vai dar. Diferente do café. Eu posso validar por quê? Porque vem aqui, ó, tem um doutor no assunto que está há 8 anos estudando e que tem validações técnicas, entendeu? Tá Então, mais fácil a gente tomar um cafezinho de registro do que comer um chocolate de registro. olha, então, e tem, né, o pessoal do Macondo, mais né? fácil, eu digo, no futuro. A pessoa parar na BR, comprar um palmito e um cafezinho, né? Então, eu quero estudar mais, eu Minas quero, que se eu quero me cuide. dedicar mais, assim, pro cacau, para entender também como que tá. Porque hoje o nosso papel está sendo muito de juntar atores, sabe? E pro cacau é uma das coisas que, se eu tiver aqui até o segundo semestre, né, que eu falo, eu não sei, né? Mas é uma intenção pro segundo semestre, assim, a gente olhar mais pro cacau, entender, potencial tem, isso é um fato. A gente só precisa se organizar melhor. Lady, a agricultura ela depende diretamente da logística. Em registro são mais de 700 quilômetros de estradas rurais. Como que está a sua comunicação com outras pastas do governo Samuel e como que você considera atualmente as estradas rurais de registro? Então, nós temos, Vamos escoar, né? Essa produção, hein? assim, tudo que... A primeira pergunta que eu faço quando algum produtor ou eu vejo alguém falando de estrada, eu falo, tem área produtiva ali? Que aí eu entro na jogada. Eu dou um exemplo para vocês. Nós fomos fazer uma visita para uma família de da agricultura familiar, da cooperativa Famílias do Vale. Participei da assembleia deles, né? E aí, na hora que eu estava indo embora, um casal veio e falou assim, eu queria que você fosse lá na nossa casa para você conhecer nossa propriedade, não sei o que. Eu falei, eu vou, o senhor faz um café para mim? Eu vou, tal. E aí, assim, demorou um mês mais ou menos, mas eu fui lá no Votupoca, lá bem... E é muito, muito interessante, né? Porque eles não sabiam, né? Quer dizer, avisei o dia, eu fui fazer visita para eles na aldeia indígena. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, quase que ficou a parte de baixo do nosso carro na subida. Porque, assim, da pista municipal, né? Da estrada municipal, a uns 250 metros, assim, para chegar. Só que eles estão num alto. Nossa, e tava horrível a estrada, horrível. E aí eles me contaram que eles muitas vezes tinham que descer nas costas, e 2 pessoas de idade, para poder, porque muitos carros não queriam subir lá para pegar, para recolher, para receber. Então, assim, aquilo ali teve uma ação imediata. Articulei com o Gugu, né? Gugu já na infra, até por sorte também, aí mão de Deus, né? Tinha maquinário ali pela região. Então, nós conversamos, a gente resolveu no dia seguinte. Então existe canal aberto, consegue... Total. Não, olha, uma coisa eu vou falar para vocês. Como eu mencionei, são mais de 700 quilômetros. Não, uma coisa eu falo para vocês, assim, o desafio muito dos chão. secretários é muito grande, cada um na sua pasta, mas graças a Deus a gente se dá muito bem todos, sabe? Ninguém tem porta fechada com ninguém e eu acho que isso é um benefício, assim, sabe? E a gente resolveu no dia seguinte, com um tapetinho, assim, ó. Ai, eu fiquei emocionada até, assim, sabe? Porque é aquilo que eu falei, quando a gente quer resolver, senão eu virava as costas e ia embora. Não, a gente já saiu ligando para ele. Ô, Leire, é que o nosso tempo passa Claro, muito rápido claro. aqui, então vou tentar abordar algumas coisas aí interessantes também. Você esteve junto com a Flovar recentemente, né? Que é para fortalecer o setor aí de flores e plantas ornamentais. É também um movimento, assim, que já existia, mas está retomando aquele brilho, aquele entusiasmo, tal. O que você está vendo desse setor especificamente? É um setor independente, né? Eles conseguem se organizar de maneira independente. Eu acho que é um dos setores que mais está em ascensão, não só em registro como no Vale. Eles estão indo muito bem, assim, tanto que eu fiz uma pergunta para eles se eles tinham alguma dor, nada muito específico como outras culturas, mas é a dor que eles têm porque eles sentem necessidade de se articular melhor, de estarem juntos, de fortalecer a associação. Nós estamos aqui entre, né, 2 capitais, né, importantes. Imagine, assim, eu entendo que aqui deveria ser um polo para os interessados virem buscar aqui, não ter que sair, né? Então tem várias oportunidades que, se eles se juntarem, vai ficar bom, vai ficar ainda melhor. O que eu falo para eles, né? Se já tá bom, dá para ficar melhor.
né? Não pode querer ficar só naquilo, dá para ficar ainda melhor, né? Quem que é o target, o público-alvo desse movimento aí de flores e plantas ornamentais? É um mercado interno dentro do vale ou é tudo 100% para fora? Não, tem bastante interno, mas assim, o principal é externo. Eu não tenho número para te falar aqui, mas Interessante. Mas assim, o legal é um dinheiro novo que está entrando sim, aqui. não, na e região. um belo dinheiro, né? mesmo? É porque é um segmento que é muito valorizado, né? Tá muito em alta. Partiu da pandemia, né? Sim. A pandemia foi, acho que o deadline ali de ascensão, né? Do segmento, porque as pessoas começaram a ter planta dentro de casa, porque não podia sair, né? Então a planta é vida, né? A planta se tornou um instrumento ali de resgate, sei lá, né, mental ali, de fortalecimento. Perfeitamente. Bom, Né? Então, enquanto a banana é o protagonista do cenário hoje, nós temos um grande coadjuvante aí a um passo de se tornar também protagonista, tá, gente? Não tô desmerecendo. Mas é que a banana tem a representatividade maior. Mas como que tá a nossa pupunha? Tá em franco crescimento, tá em ascensão também, como você falou. Eu fiquei animado com você falando das flores, das plantas sim. ornamentais, né? A pupunha tá nesse ritmo também, Leite? Então, a pupunha, ela tem um grande potencial. Agora, né, através da Apuvale, né, teve a conquista da indicação geográfica, que é um selo de procedência que vai poder ser trabalhado com os produtores. Assim, uma grande oportunidade mesmo para os produtores e para a região, para nós mostrarmos um nível de qualidade que ainda não tem em nenhum lugar. Porque a pupunha ainda é vista por muitos como uma cultura extrativista, e aqui não é, aqui é uma cultura cultuada, né? Aqui é cuidada, né? Então tem muita oportunidade. E um dos desejos, uma das lutas que nós estamos agora é a implantação. Então teve a conquista, um trabalho belíssimo da Apuvale com o Sebrae e algumas outras instituições, o Instituto Federal que participou. Só que agora nós estamos num segundo momento, que é a implantação dessa indicação geográfica, que aí envolve muitos atores, né? O próprio produtor, porque ele precisa aceitar ali, aderir ao caderno de especificação técnica, né? Hoje tem um conselho, que é o que está dentro da Apuvale, que é quem vai validar, tipo orgânico, né? Mais ou menos o mesmo sistema do selo orgânico. Com base nisso, nós temos agora o processo de implantação. Então, a implantação tem o conselho, e aí nós estamos num movimento que a gente começou a provocar aqui, a partir de uma dor lá da PUR, nós temos duas associações, é a Apuvale, que é a Associação dos Produtores de Pupunha do Vale do Ribeira, e a PUR, que é a Associação dos Produtores de Pupunha de Registro e Região, né? Ambos estão aqui, principalmente a PUR atua bastante aqui, a Apuvale está em registro como endereço, mas ela atua bastante em Eldorado, tem mais expressividade em Eldorado e Vale do Ribeira. Agora nós estamos trazendo eles de volta para casa. Olha que legal. Mas eles trabalham muito juntos, viraram muito parceiros as duas associações, e mais a Cavari, que é a cooperativa, né, de pupunha. Então, assim, é uma união que está dando muito certo. Por isso que eu estou falando para você, assim, que eu acho que quando pensa junto, dá muito mais certo. E aí, com base nisso, automaticamente, se você segue um padrão de excelência, o valor agregado é automático, né? E existem duas buscas hoje. Ampliação de mercado, só que da pupunha como ingrediente. Não pupunha simplesmente como quase o commodity ali, né? Só como o produto inicial, né? E também inserir mais a pupunha na merenda escolar, né? Que é Uma boa ideia. Nós tivemos agora, recentemente, uma ação com a PUR, e a Apuvale e a Cavari estavam juntas, que foi um jantar só à base de pupunha. Gente, que delícia! Assim, um negócio que você fala, gente, arroz com pupunha, arroz de pupunha, tipo arroz carreteiro, tinha rondelli de pupunha, tinha pupunha frita, tinha, que mais? Tinha sorvete de pupunha, tinha várias opções, assim, sabe? Então a gente é muito restrito ao palmito, né? Não, Em vizinho do tolete, palmito. você pensa em tolete, ele em forma ali de saladinha, né? Em quadradinho, mas existem muitas possibilidades. Então, eu acho que palmito aí a gente está num processo bem bacana. E assim, quem que é uma luta, né? Tiver fora desse olhar de excelência, vai começar a ser pego como está acontecendo, né?
que é a polícia florestal, as indústrias que tiverem fora do padrão, não tiverem... Assim, isso daí é uma pauta que dava quase um podcast, só pra gente conversar. Para ele. Mano, é uma boa aí. Mas estamos avançando. Que bacana, parabéns. Leide, em janeiro de 2026, saiu na imprensa, né, que o CEAGESP anunciou que adquiriu ou recebeu, né, uma área aqui em Registro para o Núcleo de Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar. Uhum. Você acha que esse projeto vai andar? Seria esse o órgão, o instrumento ali para vir o café para Registro, para vir o cacau, para vir a banana da agricultura familiar e daqui despachar? Como que funcionaria mais ou menos? Então, hoje está com o pessoal da Cooper Central, que faz um trabalho belíssimo. A Cooper Central faz um movimento muito legal. A Copa FASB de Sete Barras também são parceiros aí, que a gente olha muito o modelo deles de cooperativa, tá dando muito certo, sabe? Esse espaço, né, que é aqui onde fica, inclusive, a cooperativa Famílias do Vale, eu penso que vai ser, além de ser um ponto, talvez, de distribuição, que vai ser bem importante. Ele perto do quartel, perto da delegacia da PRF. Assim, tem muito espaço ali, dá para fazer muita coisa. Uma das coisas que a gente tá torcendo ali para dar certo e para acontecer, e eles já estão com um projeto, é fazer uma cozinha, né, na verdade um espaço de beneficiamento, né, e isso vai poder atender vários produtores, inclusive da pupunha, entre outros, né. Então eu acredito que ali vai ser uma ponte para organizar ainda mais as cadeias, sabe. Nós estamos otimistas, assim, acho que vai ser foi um bom instrumento. E eu acho que o pessoal vai saber trabalhar bem, o pessoal da agricultura familiar. Sim. Leide, o papo tá Falo maravilhoso, mas já estamos batendo 1 hora, você acredita? Sério? Já bateu. Voando, né? Posso parar de Batemos- tremer? Ah, meu Deus do céu, você tá... A mulher teve podcast com o Rony Santana, dá aula pra nós, ele tremeu, né? Quem tá tremendo é nós aqui. Muita humildade. Mas eu gostaria que você finalizasse agora, fizesse suas considerações finais, falando um pouquinho do trabalho do Jairo, que é tão importante, e aquilo que, de repente, algum programa que você quer, de repente, fomentar aí, falar, o pessoal aproveitar. Fique à vontade para suas considerações finais, já dando essa pinceladinha aí no trabalho do Jairo. Então, antes do Jairo, eu vou falar da nossa equipe, da Secretaria de Agricultura. É um timaço, o pessoal tá caminhando muito junto, tem que agradecer muito a eles. Pessoal, cada um aí do nosso grupo lá, do nosso time, obrigada. Eu também fui uma outsider dentro da agricultura, então lá tem servidores já de experiência que me abraçaram também, me respeitam, me aceitaram como uma liderança. Então esse trabalho não seria possível. Muita gente, Leite? Nós temos 15 15. pessoas aí. Em memória fica longe, vai que esquece um, né? Olha, não vou correr esse, não vou correr Fica esse pelo risco. plural aí, porque Não o vou singular correr vai esse ficar risco, difícil. mas eles sabem lá do pessoal quanto é importante. Obrigada. Então quero aproveitar e deixar minha homenagem. Teve a greve, né? E graças a Deus lá todo mundo segurou firme, né? Pude contar com cada um. E, enfim, então esse trabalho não seria possível se eles não quisessem também fazer parte disso e não abraçassem, né? Não dessem espaço para a gente mostrar algo novo. Sim. Então hoje eu posso contar realmente com cada um. Então eu não vou falar o nome, vai ficar muito longo, mas vocês sabem, vou deixar aqui minha gratidão imensa por poder contar com vocês. O Jairo, um grande parceiro, um mestre, né? O Samuel falava, o Jairo vai trazer o conhecimento técnico que você não tem. E eu não tenho mesmo, meu conhecimento é outro. Mas deu um match, assim, tá muito legal trabalhar pro Jairo. É muito bom, assim, sou muito humilde, sabe? Também que o cara é um monstro e ele permite, né, trazer coisas novas para ele também. Então, acho que, assim, foi uma dobradinha muito legal. A gente está fazendo um trabalho bem bacana, muito parceiro. O Jairo já homenageei em outros momentos, nunca deixo de falar dele. Que é uma pessoa, assim, tô aprendendo muito com ele. Assim, o que tá muito gostoso, um parênteses, porque, assim, às vezes eu falo assim, Jairo, o que é isso aqui? Tipo, né? Eu não tenho, a gente não tem esse problema, sabe? De um falar pro outro, se alguma coisa não tiver claro, não souber o que é. Não tem milindre, né? Eu falo que a minha palavra de ordem é falta de milindre, então não tem milindre mesmo, assim. Então, Jairo, obrigada por me permitir, né? Ele conhece todo mundo, ele fala, ó, essa que é a nossa secretária. Ele fala assim, essa que é... Então, muito obrigada, Jairo. Também não seria possível se você não tivesse abraçado aí de verdade, não fosse tão parceiro. Obrigada. Deus abençoe aí nosso time, que sem ele também não somos nada, né?
E qualquer outra coisa que você falou. Ah, sim, eu quero só fazer uma consideração. Hoje nós temos um pilar dentro da Secretaria da Agricultura que é a inteligência rural. Então, nós estamos trazendo aí alguns projetos, nós vamos ter sistema, nós estamos com uma parceria com a Unesp, então aquela questão de dados, justamente para a gente poder ter um sistema da Secretaria, dentro da Secretaria de Agricultura, o pessoal da Aquário de Ideias, o professor Guilherme, o Otávio, então, assim, já temos um protótipo aí desse projeto, né? Então, nós vamos ter um sistema que aí vai começar a criar rastreabilidade. Eu acho que foi talvez uma das melhores notícias que você trouxe hoje, então, porque muda da água para o vinho. E um outro projeto que é muito legal, que eu também estou aí com o pessoal da Natureza Ativa, com a Bruna, que peraí que eu vou pegar o nome. Ah, não está aqui. Mas é um mapeamento sustentável, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos mapear 50 produtores em um ano, então uma iniciativa aí de parceria mesmo, não vai custar nada para os cofres públicos, nada. Melhor ainda. Tudo parceria. Vai mapear ativos e passivos ambientais dos produtores, que aí, se tiver passivo que precisa reflorestar, precisa, né, fazer compensação, nós vamos ter parceria aí com o pessoal da Vivari, que é uma associação de viveristas de plantas nativas, né? Então nós já vamos lá ajudar o produtor, e se tiver ativo, nós vamos apresentar o produtor para programas de PSA, que é Programa de Serviço Ambiental. Tem muitas empresas privadas que pagam para o produtor para ele manter oh meu Deus, me fugiu, né? APP, área de preservação, nascentes, eu estava tentando lembrar de nascentes. Nascentes, tem muitas empresas que, como elas, né, acabam impactando, né, com desmatamento, enfim, eles precisam pagar para compensar. Então, nós vamos trabalhar com os produtores para deixar eles nessa fila para encontrar com essas empresas. Legal. Então, isso também vai ser uma geração de renda a mais para os produtores. Então, é um trabalho assim, muito legal. Isso eu estou muito feliz, que esse vai ser um mega projeto. Esse, acho que, se Deus quiser, vai ser um legado bem legal que a gente vai conseguir deixar e virar uma política pública. Esse é o meu objetivo. E para os fazendeiros, produtores, empregadores, quem trabalha, fala da importância deles aparecerem. E virar estatística para nós. Sim, gente, assim, o Vale, nós vamos crescer ainda mais se nós nos juntarmos, sabe? E a representatividade, que é assim, às vezes você só precisa estar presente, você não precisa abrir seus números, nada, mas estar presente, fortalecer os eventos quando tiver de um segmento, as associações, prestigiar uma a outra, sabe? Porque é um segmento, um vai aprendendo com o outro. Então, assim, um impulsiona o outro. E aqui tem que fazer a roda girar, né? Sozinho, a gente realmente não consegue ir muito longe. Perfeito. Então, acho que é isso. Legal. Hildon, obrigado mais uma vez. Agradeço também. Você firme, obrigado aí pela presença no nosso episódio. Empenhado, né? E semana que vem estamos aí. Firme e forte, né? Semana que vem é Otávio, né? Com certeza. Semana que vem. Otávio, né? Mas ainda não confirmei com ele, mas... Nossa, já está aqui, ó. Nossa, obrigado, Cunel. Não, mas a Luciene, ela tem ajudado bastante a gente. Uma queridaça. Ela comanda toda a parte ali de comunicação, faz um trabalho muito bom. Me permita, eu agradeço muito a Lu. A Lu tem ajudado muito a gente nesse processo, inclusive de representatividade, assim, sabe? Pessoal da Feira do Produtor, né? Que a gente vai ainda fazer um trabalho melhor com o pessoal da Feira do Produtor, organizar eles mais, potencializar mais, levar mais produtor para participar. Trabalho bonito que eles nós estamos, nossa, e de 30 anos. Marcar a parte 2, viu? É verdade, de 30 anos. Então, ó, parem de... Muita gente pensa, o que faz a agricultura? Não tem nada para fazer. Tem muito trabalho lá para fazer. Muita coisa. E lembrar, gente, que o Vale em Pauta é um apoio da Rádio 99 FM, assim como da Agência Ilustrativa, tá legal? Leide, muito obrigado. Você não sabe como você enriqueceu esse podcast, ter topado vir aqui. Lógico que eu vou fazer uma meia-culpa, que muita coisa eu queria ter perguntado para ela, gente, mas o tempo é muito rápido. Então, como o Vander, nós investimos 1 hora, eu vou tentar ser justo com todo mundo. 1 horinha para todo mundo aí, para todos os secretários, aqueles que quiserem vir, logicamente, né? Nós não vamos obrigar ninguém,
Nós ficaremos felizes de bater um papo com cada secretaria. Com os vereadores conseguimos todos, né? Vereadores foram os 13 na íntegra. E eu tô com esperança que a gente Também tô. consiga trazer todos Acho os que vem. secretários Vamos pra, conseguir. pra bater. Eu acho que quando eles assistirem o da Lady, eles vão entender que a gente não morde, entendeu? Nós não vamos colocar eles na berlinda, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, mandar pro amigo, mandar pro grupo aí. Compartilha com todo mundo aí, tá bom, gente? Verdade. E semana que vem estamos de volta. Valeu! Tchau, obrigado. Tchau.